Boa noite. Sou Júlia Vieira e irei apresentar o trabalho intitulado Vozes Sem Terra, Desafio Grupais em Ocupação, também construído por Ravena Alves Ferreira, Arxa Rodrigues, orientado pelo professor Orlando Júnior Viana Macedo. Este estudo, construído como fruto do componente curricular Projeto Integrador Psicologia e Processos Grupais, unidade obrigatória para a formação em Psicologia do Centro Universitário Paraíso, contempla a temática Vivências e Sujeitos de uma Ocupação. A ocupação territorial inicialmente foi um fenômeno de luta dos grupos por sobrevivência. Os movimentos por terra existem desde o começo do século XX. O ato de ocupar metamorfoseou o que posteriormente chamamos por reforma agrária. Nessa conjuntura, a ocupação sobreviveu como um método de reivindicação de direitos e atenção do Estado. Por esse mesmo caminho, ergueu-se um dos movimentos sociais modernos do Brasil, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem por objetivos a luta pelas terras, a luta por mudanças sociais, bem como a reforma agrária, sendo este último o maior objetivo do movimento. Ele surgiu oficialmente em 1984, época da ditadura militar no Brasil, onde o país vivia um processo de redemocratização. O MST, como um movimento de cunho social, possui uma marca e estrutura de manifestar-se, atribuindo aos acampamentos como uma ferramenta eficaz e reconhecida pelos que dela utilizam. Se tratam de ocupações de uma determinada propriedade que se encontra em situação irregular, destarte, visando uma redistribuição efetiva. As famílias passam a viver ali como forma de reivindicar seus direitos e conquistar a posse das terras. No entanto, esse processo de acampamento das famílias, reconhecimento do governo sobre a irregularidade das terras e concebimento destas às famílias costuma levar anos. Com isso, cabe ressaltar que vivemos numa sociedade democrática com suas características e aspectos democráticos, regulamentada por Constituição, onde em seu artigo discorre a moradia como direito, onde no artigo 6º estão direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, compreende-se que, de certa forma, medidas de ocupação são reconhecidas por lei, quando compreende a necessidade de tal prática. Porém, tal mecanismo, quando realizados por grupos de sujeitos que demandam da mesma, não são bem aceitas por órgãos públicos. Considera-se que nesse processo de luta por terras, em função de terem um objetivo em comum, relações face a face ao sentimento de pertença, onde esses grupos são afetados por essas vivências, na medida em que integram esses grupos, na medida em que defende que o ser humano é um ser social, acentua que seres vivos habitam historicamente em grupos, segundo Chauí, 2013. Em consoante com Amado e Guttert, 1982, os grupos surgem a partir da tomada de consciência de pessoas separadas de seus interesses comuns e de sua qualidade em ligar-se com outros por uma recíproca dependência. Esse estudo parte da compreensão dos fenômenos grupais mediante uma reflexão da ciência psicológica no que diz respeito às relações humanas e às vivências grupais, em meio a movimentos de ocupação de terras, tendo em vista a duração das ocupações, que costumam levar anos. Como exemplo, a ocupação da Chesf, em Sergipe, que completou 24 anos em março do ano de 2021. Por conseguinte, diante das questões apresentadas, ao longo do trabalho, busca-se compreender o seguinte questionamento: como se dar a vivência dos sujeitos e os principais desafios enfrentados por um grupo de sujeitos que fazem parte de uma ocupação em uma cidade do interior do Ceará, no processo de reivindicação de seu direito de moradia. Justifica-se pela sua relevância no âmbito social, já que a vivência dos grupos em movimentos sociais de ocupação são uma dinâmica que dialoga tanto o viés social quanto maior dimensão das relações humanas inserida nos processos de aquisição de direitos, ainda que seja um processo longo para os envolvidos. Dentre essas relações de convivência grupal, ressalta-se a cooperação,
regras de convivência, liderança em meio civil, conforme Melo, Filho e Chaves 2014. Esse conjunto de pessoas agrupadas dispõe de maiores recursos que impulsionam a influência do ser humano em seu meio coletivo. À face do exposto, esta pesquisa tem por objetivo geral compreender a realidade de grupos de ocupação no interior do estado do Ceará, visto que esse processo de aquisição de terras perpassa um longo período de manifestações coletivas para os sujeitos conquistarem os direitos que devem ser certificados pelo Estado. Quanto aos objetivos específicos, objetiva-se investigar como é caracterizado o processo de resistência dos grupos de pessoas durante o período de ocupação dos espaços, entender como está sendo a dinâmica coletiva em época de pandemia e apontar os desafios da luta coletiva dentro de espaços com pouco suporte. Quanto ao tipo de estudo, requer fundamentalmente um parâmetro qualitativo. Trata-se de um estudo de campo, onde no estudo de campo estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre seus componentes. Dessa forma, o estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que de interrogação, segundo Gil 2002, no contexto dos processos grupais, com teorias e fundamentos dessa mesma ciência. No que diz respeito à entrevista, foi individual e semi-estruturada. Dessa forma, realizamos uma entrevista com um único informante, captando assim suas explicações, interpretações do que ocorre no grupo, segundo Gil 2002. Contexto e participantes. A pesquisa foi realizada com um único sujeito, participante de uma ocupação localizada em um município do interior do Ceará. Optou-se por não revelar o município e o bairro para garantir o anonimato do participante, já que se trata de um município que tem poucas ocupações de movimentos sociais ligados à luta pela moradia. Dessa forma, revelar o município poderia possibilitar identificação da ocupação e do sujeito participante do estudo. O sujeito participante tem idade superior a 18 anos. O critério de inclusão foi a disponibilidade em participar do estudo e assinar previamente o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. Análise dos dados foi por meio da análise do conteúdo. Essa técnica possibilita a descrição do conteúdo manifesto e latente das comunicações, segundo Gil 2002. Dessa forma, consideramos tanto o conteúdo manifesto quanto o latente dos dados coletados, ou seja, a análise não se deu somente do que está explícito no material, mas também dos conteúdos implícitos, dimensões contraditórias e mesmo aspectos licenciados. Quanto aos resultados e discussões, estamos em construção, assim como também as considerações finais, e aqui estão as nossas referências. Obrigada.